Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor do Sicopna. Como é de conhecimento geral, o setor da construção civil tem tido um crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, enfrenta um enorme desafio, que é a falta de mão de obra qualificada, como aliás tem vindo a referir com bastante ênfase o presidente da AICOPNA. Do mesmo modo, também o Sicopna, enquanto centro de competências da formação profissional para o setor da construção, enfrenta o desafio de colocar no mercado de trabalho profissionais qualificados. E esse desafio é tanto maior quando sabemos que ainda existe atualmente um estigma social que recai sobre as profissões do setor e que urge ultrapassar e vencer. O setor modernizou-se, tem vindo a incorporar inovação tecnológica. Os processos e os modelos de construção evoluíram e com eles também as profissões. Novas competências são requeridas aos trabalhadores. A industrialização da construção tem vindo a transpor para o setor uma forte componente de digitalização. Por outro lado, a sustentabilidade e o ambiente são atualmente fatores incontornáveis na construção. É neste contexto que o Sicopna tem vindo a fazer um esforço significativo no ajustamento e adaptação dos seus programas de formação. E pretende prosseguir e intensificar este desafio, ansiando a revisão urgente do Catálogo Nacional das Qualificações. Neste novo ciclo do 5º às 5, queremos explorar estes e outros temas, procurando satisfazer as expectativas do nosso público, tanto as empresas como os profissionais. Obrigado pela vossa participação e um bom webinário. Dou-vos as boas-vindas ao webinar Acessibilidade para Todos. O meu nome é Rodrigo Ramos e sou o coordenador da Estrutura de Missão para a Promoção das Acessibilidades, a EMPA. Inicio a minha intervenção com um agradecimento ao engenheiro Rui Valente e à doutora Rita Val pelo convite e pela oportunidade de fazermos esta sessão dirigida ao Sicopna. Agradeço igualmente a quem nos está a assistir o facto de dedicarem parte do vosso tempo deste dia para nos ouvirem falar sobre acessibilidades. Ainda no contexto dos agradecimentos, agradeço à equipa da EMPA o facto de estar sempre disponível para partilharem os conhecimentos que detêm neste âmbito. E o que é a EMPA? A EMPA é uma estrutura integrada no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e tem como principal função contribuir para alcançarmos um país mais acessível. Temos legislação que regula esta matéria há mais de 2 décadas, mas estamos muito longe de ter esse país realmente acessível. Por exemplo, a maior parte de nós, quando adquire uma casa, não tem consciência de que poderá estar a comprar uma prisão. A grande parte das deficiências são adquiridas. Hoje não temos limitações, mas amanhã podemos ter. E isto num contexto daquilo que nos é mais comum, que é a nossa habitação. Quando circulamos pelas vias públicas ou quando nos dirigimos a serviços públicos ou outros espaços, se estivermos mais atentos, também poderemos ver que esta dita acessibilidade está muito longe de ser alcançada. O que é que temos vindo a fazer? Começámos por trabalhar com os técnicos do Estado, e sejam dos serviços públicos ou dos municípios, trabalhar com eles no sentido de que o desempenho que é feito seja mais concreto em prol destas ditas acessibilidades. E o objetivo agora de estarmos convosco é de trabalharmos também com quem está no terreno e trabalharmos como no sentido de irmos partilhando o conhecimento que temos neste âmbito e sensibilizando para esta problemática. Esta ação terá cerca de 1 hora, terá inicialmente uma componente mais jurídica, que será ministrada pela doutora Ana Monterroso Carneiro, e depois uma parte mais técnica, mais focada naquilo que são as normas técnicas das acessibilidades, ministrada primeiro pelo arquiteto Rogério Silva e a seguir pela arquiteta Anabela Marques.
No final, haverá um espaço dedicado a questões que poderão colocar na forma escrita e que serão respondidas pelos meus colegas. Espero que esta ação seja útil e que contribua para o vosso conhecimento neste âmbito. Concluída a minha intervenção, passo a palavra à minha colega Ana Monterroso Carneiro, a jurista da EMPA, que irá então fazer a apresentação da componente mais jurídica desta sessão. Muito obrigado. Olá, sou então a Ana Monterroso Carneiro. Sejam bem-vindos. Espero que gostem. Eu vou ser o mais sucinta possível. A minha breve exposição será acompanhada por alguns slides que poderão também ajudar a integrar os conceitos. Quando se fala de acessibilidade, pensa-se em facilitar algo. No caso concreto, o que se pretende facilitar aos cidadãos que se encontrem temporária ou permanentemente limitados na sua mobilidade é que possam circular, que de acordo com as suas necessidades individuais consigam de uma forma fluida, autónoma, confortável, digna e segura, essencialmente, percorrer um percurso acessível. Isto porque só uma sociedade promotora da igualdade de oportunidades e integradora de todas as pessoas pode concretizar todo o seu potencial de desenvolvimento. Porque se pretende também desenvolver a autonomia, a participação, a autodeterminação das pessoas com deficiência através da promoção das acessibilidades físicas, sendo este um desígnio de qualquer sociedade inclusiva que depois permita aos cidadãos concretizar o seu verdadeiro potencial. Por outro lado, na progressiva e crescente consolidação desta nova visão, a sociedade toma consciência da necessidade de estar mais preparada para dar esta resposta a todos os cidadãos de uma forma igual, levando por isso o direito a evoluir nesse sentido. Assim, e seguindo então a apresentação, nós temos que há diversos quadros em que se pode perceber que o direito evoluiu. A nível internacional foram definidos sempre os grandes princípios em sede de direitos humanos e há algumas convenções que são lapidares, por exemplo, temos a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e temos, mais recentemente, uma estratégia sobre direitos das pessoas com deficiência que a própria Europa entendeu definir para um quadro temporal de 21 a 30, portanto, que estamos agora plenamente a desenvolver. A nível nacional, também temos instrumentos que, de alguma forma, apontam neste sentido. Desde logo a nossa Constituição, que, como sabem, é de 1976, teve sucessivos ajustamentos, mas que consideram que é uma tarefa fundamental do Estado promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais. Isto é um artigo que considera que é uma tarefa fundamental do Estado, portanto, o Estado tem que estar sempre em primeira linha a fazer esta defesa. Por outro lado, consagra dois grandes princípios, que é o da universalidade e da igualdade, portanto, da universalidade, que todos os cidadãos gozam de direitos e estão sujeitos aos deveres, e o da igualdade, que todos os cidadãos têm a mesma dignidade perante a lei. E, portanto, também levando estes princípios a um extremo, será aqui que radica a política que vem sendo posteriormente definida para, portanto, para a integração dos cidadãos. Tem ainda um artigo especificamente diz respeito aos cidadãos portadores de deficiência, em que dizem, e eu vou ler, os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos direitos e são sujeitos aos deveres consignados na Constituição. E depois vem dizer mais abaixo que se pretende uma integração dos cidadãos portadores de deficiência e o apoio às suas famílias. Assim sendo, a legislação corrente, digamos, veio também desenvolver estes princípios na década de 90 do fim do século, em 97, apareceu um primeiro diploma que foi definindo algumas normas que portanto, o edificado deveria corresponder para satisfazer as necessidades de todos os cidadãos.
Nós aqui não falamos só do cidadão com limitações de caráter permanente, mas também daqueles que podem estar temporariamente condicionados na sua mobilidade. Como o engenheiro Rodrigo Ramos disse há pouco, as pessoas podem estar temporariamente limitadas e têm que usar as infraestruturas que lhe tornem o seu percurso um percurso acessível. Além deste diploma de 97, depois, em 2006, veio a ser criado um, que é hoje, digamos, uma bíblia, que é o Decreto-Lei 163 de 2006, de 8 de agosto, cujos tópicos adiante irão ver. Está também definida uma estratégia nacional para a inclusão das pessoas com deficiência, que aqui aparece com a sigla ENIP de 2021-2025, em que se definem os 8 eixos estratégicos da atividade governativa e perante os quais os cidadãos têm grandes esperanças que haja, de facto, aqui uma alavanca de mudança. Pois as acessibilidades não serão só uma questão física, temos outro nível de acessibilidades, inclusivamente digitais. Passando agora ao slide seguinte, e eu, como vos digo, estou a seguir então uns ligeiros tópicos. O que é que acontece de novo agora em 2006? Que já não foi assim tão de novo, porque o diploma surgiu há algum tempo. É que o âmbito de aplicação do mesmo foi alterado. Os passos iniciais na criação das acessibilidades tinham sido dados em matéria de edifícios e espaços públicos. Entendia-se que o Estado deveria ser o primeiro a dar o exemplo para criar para os cidadãos os espaços, equipamentos e edifícios de serviços acessíveis, e assim que se caminhou entre 97 e 2006. Contudo, portanto, esta evolução entende-se que cada cidadão tem que poder circular livremente sem qualquer tipo de barreiras que se interponha no seu percurso, deixando assim concretizar as suas atividades e satisfazer per si as suas necessidades, ou seja, sem apoio de terceiros ou minimizando a necessidade desse apoio. Foi por isso que o passo que se deu de seguida foi alargar aos edifícios habitacionais portanto, esta política de acessibilidade. O que é que então aqui que se verificou? Que foram introduzidas novas técnicas, novas normas técnicas que se aplicam especificamente aos edifícios habitacionais. Terão a oportunidade de ver com os meus colegas arquitetos, em particular essas notas. Eu aqui salientaria só a título de exemplo que passou a ser definido um conjunto de regras para as habitações, como por exemplo, no que toca a ter zonas de manobras para cadeiras de rodas, às larguras mínimas dos corredores, às cozinhas também com zonas de manobras, à existência de uma instalação sanitária também acessível para portanto, o detentor da habitação ou o arrendatário da habitação. Legisla-se inclusivamente a questão de existirem formas de vencer os desníveis com rampas ou escadas ou plataformas. Portanto, isso tudo depois verão de uma forma mais detalhada com os colegas. Há, no entanto, uma garantia que é interessante, é que entendeu-se criar um percurso acessível que ligasse o quarto, a cozinha e a instalação sanitária, entendendo-se como sendo básicas para, digamos, uma pessoa dentro da sua própria casa poder, de alguma forma, também circular. Ora, o que é que o legislador veio fazer mais? Além de definir normas, além de, portanto, de impor formas diferentes de olhar, digamos, a construção dos espaços, veio também preocupar-se com criar mecanismos que evitem que novos edifícios sem acessibilidade sejam colocados no mercado ou sejam disponibilizados. Isto como? Através de, por exemplo, e este é um exemplo muito simples, as câmaras devem recusar a emissão de licença ou autorização de funcionamento para habitações ou estabelecimentos que não cumpram as normas técnicas que estão definidas no diploma. Digamos que parece ser uma limitação só de índole administrativa, mas que depois tem um efeito prático, porque sendo assim, tudo o que se vier a construir tem de cumprir aquelas normas ou então não será autorizado. Também nesta esteira, agora
olhando para a evolução que a legislação foi tendo, há aqui um passo que é muito importante, que é a da participação dos cidadãos. O legislador faz um quadro, e esse quadro depois é colocado em prática, e quem é que é chamado a ter um papel ativo também na defesa dos cidadãos são as organizações não governamentais. Elevou-se para um outro nível da audição. Enquanto anteriormente havia este direito à informação, agora há o direito das próprias associações a poderem, na defesa dos interesses da pessoa com deficiência, interpor ações, ou seja, enquanto anteriormente tinham direito a chegar ao processo e saber o que se passava, agora têm direito a atuar sobre ele. As organizações não governamentais de defesa dos interesses destes cidadãos podem intentar ações nos termos da lei, nos termos da ação popular, desde que se verifique um incumprimento das normas técnicas de acessibilidade. Nós dizemos muito abreviadamente NTAs. Portanto, será mais uma forma de inclusivamente, ou de uma forma inclusiva, ter os cidadãos a participar, designadamente estes. Agora passando ao slide seguinte, foi consagrado um conjunto de mecanismos tendentes a avaliar e a acompanhar a aplicação destas normas. Esses mecanismos passam por um sistema de fiscalização, que é cometido em entidades com essas competências e que são o Instituto Nacional para a Reabilitação e a Inspeção-Geral de Finanças e também as próprias câmaras municipais. A avaliação do grau de implementação das acessibilidades e acompanhamentos portanto, a aplicação das normas implica uma articulação grande entre estas organizações, entre estas instituições, e implica que anualmente vai sendo feita uma avaliação através de um relatório esse em que se espelha o estado da arte, ou seja, de como vai, portanto, decorrendo a aplicação do diploma. Como vos digo, o diploma já é antigo, provavelmente carecerá de alguma atualização, no entanto, ele próprio consubstancia um grande passo no sentido de permitir que devagar se vão mudando quer as mentalidades, quer a forma de estar daqui a algum tempo. Já não será muito pensável que as pessoas não tenham na sua casa a instalação de, por exemplo, zona de circular a cadeira de rodas, portas por onde as cadeiras de rodas possam passar e, portanto, digamos que são passos que a legislação também ajuda a dar. Por outro lado, além desta ação de fiscalização, os processos de licenciamento, como vos disse anteriormente, também são uma forma de limitar que as obras de construção, alteração, ampliação, sejam feitas contra estas normas técnicas, portanto, porque a Câmara aí tem a possibilidade de não autorizar a sua realização. Todas as obras que se vão realizando são acompanhadas por planos de acessibilidade e, portanto, esses planos têm que estar em conformidade com este diploma. Há também um mecanismo que funciona, se bem que já de uma forma não preventiva, mas repressiva, que são os mecanismos sancionatórios. Como terão a oportunidade de verificar também agora, neste pequenino resumo, pretendendo criar algum efeito dissuasor, o legislador institui um sistema de sanções monetárias, são as coimas. Já existia no diploma anterior, no tal de 1997, que agora não está em vigor. No 163 de 2006 mantém-se, mas mantém-se acrescendo os valores. As contraordenações são puníveis com valores que vão entre os 250 e os 3.750 euros para uma pessoa singular e entre os 500 e os 44.800 para uma pessoa coletiva. Em caso de negligência, estes valores são reduzidos a metade. Por outro lado, também foi dado um destino à cobrança das coimas. Estas coimas são
entregues em 50% à entidade que faça a instauração do processo, muitas vezes a IGF, outras vezes as próprias câmaras, e os outros 50% à entidade pública responsável pela execução das políticas de prevenção, habilitação, reabilitação e participação das pessoas com deficiência para fins de investigação científica. Portanto, tem aqui um destino que eticamente será mais aceitável por toda a sociedade. Por outro lado, estas contraordenações ainda podem, portanto, dar lugar a sanções acessórias, que vão desde a suspensão de alvarás a tantas outras. Julgo que mais haveria a dizer, em termos de enquadramento, o vosso interesse provavelmente será agora satisfeito e as vossas portanto, informações que vão ser-vos passadas pelos meus colegas, e passaria a palavra ao arquiteto Rogério Silva. Olá a todas as pessoas presentes que nos podem acompanhar neste webinar. O meu nome é Rogério Silva, sou arquiteto de formação e estarei convosco durante esta apresentação. Vamos então falar sobre acessibilidade. No final desta sessão, estarei disponível para responder às questões que entenderem colocar. A questão de início desta apresentação é exatamente aquilo que se entende por acessibilidade. Acessibilidade é qualquer coisa que seja acessível, ou seja, é aquilo que é atingível, que tem fácil acesso. Como indiquei anteriormente, é acessível o que é atingível. Desta forma, um ambiente, um equipamento, um produto, um objeto, um serviço e qualquer outro só é acessível quando pode ser utilizado por todas as pessoas com dignidade, com autonomia, com segurança, com conforto e com igualdade. Estes são os 5 pilares da acessibilidade. Ou seja, a acessibilidade criada tem que ser digna, tem que ser autónoma, tem que ser usada sem existir a necessidade de ajuda, tem que ser segura, não podendo existir elementos perigosos, como por exemplo arestas vivas. A acessibilidade tem que ser confortável para o utilizador e, por fim, mas não menos importante, a acessibilidade tem que garantir a igualdade de tratamento dos utilizadores. Temos um novo slide. Este slide apresenta 2 imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos um símbolo constituído por um círculo maior preto que interseta outros 4 círculos mais pequenos, de borda preta e interior azul. E ainda um outro círculo de borda preta, também com o seu interior azul, dentro de um círculo maior. Todos os círculos menores estão ligados por linhas retas e arcos, simbolizando uma pessoa estilizada. Este é o símbolo universal da acessibilidade. O que está do lado esquerdo foi desenhado pela Unidade de Desenho Gráfico do Departamento de Informação Pública da ONU. O desenho representa todas as vertentes da acessibilidade: serviços, tecnologias de comunicação e acesso físico. A representação da figura humana universal, com os braços abertos, simboliza a inclusão de todas as pessoas, de todos os níveis e em todos os lugares. Já do lado direito do ecrã, temos representado um pictograma branco sobre fundo azul, com a representação de uma figura humana sentada numa cadeira de rodas virada para o lado direito. É o símbolo internacional da acessibilidade e mais nosso conhecido. De certo, já se depararam diversas vezes com este símbolo, pelo menos nas instalações sanitárias ou nos parques de estacionamento. A acessibilidade fica condicionada sempre que existe algum tipo de limitação, quer seja permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de limitação, como a motor ou física, quando o órgão afetado é o aparelho locomotor. As sensoriais, quando afetam um dos 5 sentidos, sendo os mais comuns o visual e o auditivo, a limitação psíquica, quando afeta as qualidades intelectuais, e as comunicacionais, quando existem dificuldades na leitura e na interpretação de mensagens. A acessibilidade é para todos, evidentemente para pessoas com deficiência, mas não só. A acessibilidade também é necessária para pessoas sem deficiência. No grupo de pessoas com deficiência, divide-se em deficiência física, deficiência visual e ou auditiva, deficiência mental e deficiência comunicacional. Existem outros tipos de deficiência, no entanto, são estes os mais comuns.
No entanto, e como referi, a acessibilidade não serve só para pessoas com deficiência. Ela é também um fator de inclusão de pessoas sem deficiência, como sejam as grávidas, as crianças, os idosos e ou os obesos, entre outros. Evidentemente, é uma necessidade também quando qualquer pessoa necessita de uma ajuda de marcha em virtude de uma entorse no pé, de uma operação à vista, etc. Vamos então ver a definição de pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Isto está no propósito do artigo 1º da ONU, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vamos então ver alguns exemplos de dificuldades ou não na acessibilidade para pessoas com deficiência física. Este slide apresenta duas imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos uma pessoa com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas num percurso em que o piso é constituído por lajetas de pedra distanciadas entre si cerca de 7 cm, terminando esse percurso com uma escada com cerca de 6 degraus. Do lado direito do ecrã temos uma pessoa com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas, num percurso em que o piso é constituído por calçada à portuguesa e ladeado por tijolos de burro, numa rampa que vence um desnível de cerca de 39 cm e com uma inclinação inferior a 6%. Neste exemplo, e comparativamente, são visíveis duas situações, uma incorreta e outra correta, de existência de barreiras físicas exteriores que condicionam a acessibilidade de pessoas com dificuldades motoras. Para que uma pessoa com deficiência física possa alcançar um nível diferente daquele em que se encontra, as escadas não são de todo a solução mais amigável para o fazer. A sua substituição, ou em alternativa à existência de uma rampa, facilmente resolve este problema de acessibilidade. Evidentemente que a imagem mais correta será a imagem do lado direito do ecrã. Neste novo slide, temos também duas imagens. Do lado esquerdo do ecrã, temos uma cozinha em open space, ao espaço aberto, que para aceder à mesma existe um degrau em todo o seu perímetro e possui móveis com portas em 2 dos seus lados. Já do lado direito do ecrã, temos uma cozinha sem qualquer degrau de acesso à mesma, em que os seus móveis possuem elementos vazados por baixo do fogão e da banca de lavar louça, bem como a parte inferior dos móveis recua cerca de 10 cm, possibilitando assim uma manobra de 360 graus mais confortável. O cumprimento das normas técnicas de acessibilidade e a integração dos princípios do design inclusivo é fundamental e deveria ser uma preocupação constante de quem projeta e quem constrói. Usufruir de uma habitação com dimensões adequadas que proporcione conforto, autonomia, segurança, privacidade é uma necessidade básica e um direito essencial. Como podem ver nestas duas imagens de cozinhas, uma delas é acessível e a outra não. Evidentemente que a imagem acessível da cozinha será a que está do lado direito do ecrã. Passamos então para a deficiência mental e vamos ver alguns exemplos de dificuldades ou não na acessibilidade para pessoas com deficiência mental. Este slide apresenta também duas imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos um grupo de pessoas constituído por pessoas com deficiência e por pessoas sem deficiência. Do lado direito do ecrã temos dois grupos autónomos de pessoas. Um grupo de pessoas com deficiência e um outro grupo de pessoas sem deficiência. Os dois grupos não têm qualquer ligação entre eles. Evidentemente, uma das imagens está correta e a outra não. A imagem correta é a imagem do lado esquerdo do ecrã, dado que existe a partilha e interligação de todas as pessoas num único grupo coeso. Neste novo slide temos também duas imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos uma criança com dificuldades de aprendizagem e uma pessoa a repreender e com uma ajuda ríspida, dada a criança não corresponder. Do lado direito temos uma pessoa idosa também com dificuldades de aprendizagem. No entanto, a pessoa que está a auxiliar
utiliza uma técnica demonstrativa e utiliza métodos de transmissão de conhecimento acessível pela explicação diferenciada e com diferentes materiais. Evidentemente, uma das imagens está correta e a outra não. A imagem correta é a do lado direito do ecrã, dado que utiliza métodos de transmissão de conhecimento acessível pela explicação diferenciada e com diferentes materiais. Vamos ver alguns exemplos de dificuldades ou não na acessibilidade para pessoas com deficiência sensorial. Este slide apresenta duas imagens. Do lado esquerdo do ecrã, temos uma pessoa cega que é auxiliada por uma bengala, deslocando-se por um percurso com o piso podotátil e onde, nesse percurso, aparece um pilar. Do lado direito do ecrã, temos uma pessoa cega que é auxiliada por uma bengala, deslocando-se por um percurso com piso podotátil. Evidentemente, uma das imagens está correta e a outra não. A imagem correta é do lado direito do ecrã, dado que não existe qualquer obstáculo no percurso acessível. Os percursos acessíveis têm obrigatoriamente que estar livres e desimpedidos de todo e qualquer obstáculo. Novo slide, com duas novas imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos uma pessoa surda que é auxiliada por um intérprete de língua gestual portuguesa. Do lado direito temos uma pessoa a gritar ao ouvido de uma outra pessoa surda. Evidentemente, uma das imagens está correta e a outra não. A imagem correta é do lado esquerdo do ecrã, dado que permite a compreensão à pessoa surda através de língua gestual portuguesa. A imagem do lado direito não permite à pessoa surda qualquer compreensão do que está a ser dito, mesmo que se esteja a gritar. Vamos ver alguns exemplos de dificuldades ou não na acessibilidade para pessoas com deficiências comunicacionais. Este slide apresenta duas imagens. A imagem do lado esquerdo são dois pictogramas que representam uma sanita, uma delas com o tampo levantado e um M minúsculo na base da mesma. A outra sanita não tem o tampo levantado e tem um M minúsculo invertido. A imagem do lado direito apresenta também dois pictogramas, um com a figura de um homem estilizada, de cor preta sobre fundo branco, e com a palavra masculino em letras brancas maiúsculas sobre fundo preto, e a outra figura de uma mulher estilizada de cor preta sobre fundo branco, com a palavra feminino em letras brancas maiúsculas sobre fundo preto. Evidentemente, uma das imagens está correta e a outra não. A imagem correta é da direita, uma vez que contém uma imagem clara e de fácil leitura para qualquer pessoa. A imagem da esquerda está errada, dado que a mesma não é acessível, e alguns utilizadores não a compreendem, não a tornando dessa forma acessível. Este slide apresenta duas imagens. A imagem do lado esquerdo é uma passagem de peões de superfície, passadeira, mas pintada em 3 dimensões, em que parece existir uns paralelepípedos a flutuar. A imagem do lado direito apresenta também uma passagem de peões de superfície, passadeira, pintada no método tradicional, em zebra, faixas brancas sobre fundo escuro. Evidentemente, uma das imagens está correta e a outra não. A imagem correta é da direita, uma vez que contém uma imagem clara e de fácil leitura para qualquer pessoa, e será a mais perceptível para os cães-guia. A imagem da esquerda não é uma opção acessível, dado que a mesma não é acessível e alguns utilizadores não a compreendem, tornando, desta forma, uma imagem não acessível. Como explicamos nos slides anteriores, um percurso acessível é um percurso que possa ser percorrido por todos e que tem que conter os 5 pilares da acessibilidade indicados anteriormente. Ou seja, a acessibilidade criada tem que ser digna, ou seja, tem que estar totalmente correta com as normas técnicas de acessibilidade. A acessibilidade tem que garantir a autonomia ao seu utilizador, isto é, pode ser usada apenas por este sem necessidade de ajuda. A acessibilidade tem que ser segura, ou seja, não podem existir elementos perigosos, como por exemplo arestas vivas. A acessibilidade tem que ser confortável para o utilizador. E por fim, mas não menos importante, a acessibilidade tem que garantir a igualdade de tratamento dos utilizadores.
Posto isto, um percurso acessível é um caminho que pode ser percorrido, tem que estar totalmente desimpedido e livre de qualquer obstáculo e tem que proporcionar uma utilização com dignidade, autonomia, segurança, conforto e igualdade. Uma vez que já sabemos o que são percursos acessíveis, vamos dividir agora então as partes do percurso acessível exterior e as partes do percurso acessível interior. E inicio com o percurso acessível exterior. Neste slide existe texto do lado esquerdo e uma imagem do lado direito que representa um percurso acessível exterior, onde é visível uma pessoa em cadeira de rodas e uma outra a caminhar. No centro deste percurso acessível exterior existe um pavimento podotátil. Conseguimos então perceber que, para que a acessibilidade seja efetiva, para além dos 5 pilares que indicamos anteriormente, os percursos devem ser contínuos e coerentes. O acesso aos mesmos também devem ser seguros e confortáveis, devendo abranger toda a área urbanizada do lugar, aldeia, vila ou cidade e, claro, deve estar em articulação com todas as atividades e funções urbanas. Novo slide com novas 2 imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos um passeio onde as infraestruturas de saneamento e iluminação estão localizadas mesmo no centro do mesmo, impossibilitando uma largura livre mínima de 1,5 m. Do lado direito temos um percurso pedonal onde os elementos urbanos não ocupam a largura livre do percurso pedonal. Evidentemente, uma destas imagens está correta e a outra não. A imagem correta é do lado direito do ecrã, dado que permite a utilização do percurso pedonal sem qualquer obstáculo. A imagem do lado esquerdo não permite a deslocação do utilizador com segurança, conforto, dignidade, autonomia e igualdade, sendo por isso um mau exemplo e que não deve ser replicado. Novo slide, novas 2 imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos uma escadaria na via pública que não respeita as normas técnicas de acessibilidade em muitos aspectos, como por exemplo a ausência de corrimão contínuo ou a faixa antiderrapante nos degraus, entre muitas outras. Do lado direito do ecrã temos uma escadaria acessível cumprindo com as normas técnicas de acessibilidade. Evidentemente, uma imagem é correta e a que está correta é do lado direito do ecrã, dado que a utilização das escadas por parte do utilizador torna a experiência segura, confortável, digna, autónoma e que serve todos os públicos que a podem utilizar. Novo slide, mais 2 novas imagens. Do lado esquerdo do ecrã temos um estacionamento reservado para pessoas com deficiência ocupado por um vidrão. Do lado direito temos 2 lugares de estacionamento para pessoas com deficiência, cada um deles com uma faixa lateral de acesso. Os lugares de estacionamento reservados a pessoas com deficiência devem ter no mínimo 2,5 metros de largura por 5 metros de comprimento. Numa das laterais destes lugares deve existir a faixa lateral de acesso para a entrada e saída do veículo com 1 metro de largura por 5 metros de comprimento. Evidentemente, com ligação ao percurso acessível. O novo slide apresenta uma imagem que contém um autocarro estacionado numa paragem acessível que comporta um percurso acessível. Sendo o transporte público um dos meios de deslocação, devemos sempre considerar as paragens como pontos de partida ou chegada do percurso acessível. As paragens devem ter um acesso direto ao percurso acessível sem qualquer tipo de obstáculos. O passeio que lhes é adjacente deve ter no mínimo 1,60 m de largura, sendo que a largura livre nunca pode ser inferior a 1,5 m. Quando tal não seja possível, poderá existir uma via partilhada de peões e viaturas. E com isto termina a minha apresentação. Vou passar para a colega arquiteta Anabela Marques, que vos vai esclarecer os pontos do percurso acessível interior. Olá, chamo-me Anabela Marques e, tal como os meus colegas já o fizeram, saúdo-vos a todos e reforço o sentido de boas-vindas a este webinar. Cabe-me a mim dar continuidade e finalizar esta apresentação, pelo que continuo com o percurso acessível interior. Tal como no percurso acessível exterior,
também no percurso acessível interior há que garantir condições para que a acessibilidade seja efetiva, neste caso ao nível do interior do edifício. O slide que agora vos apresento tem duas imagens lado a lado. Ambas as imagens representam portas de entrada e ou saída de edifícios. Na imagem do lado esquerdo, uma porta de entrada de batente e uma só folha apresenta ter dimensões muito reduzidas. Em oposição, na imagem do lado direito, também com uma porta de batente e uma folha, consegue-se perceber que esta é suficientemente ampla para que seja possível a entrada de uma cadeira de rodas. A imagem correta é, sem dúvida, a imagem do lado direito. A porta de entrada e saída dos edifícios e estabelecimentos é, pois, o primeiro obstáculo a vencer na transição entre o exterior e o interior. E para que esta seja acessível, a sua abertura deve estar livre de quaisquer obstáculo que impeçam a passagem de uma cadeira de rodas e esta deve ter pelo menos uma largura mínima de 87 cm. Neste slide, também podemos ver duas imagens lado a lado. Na imagem do lado esquerdo, um átrio de entrada exterior evidencia dimensões muito reduzidas. É precedido de uns degraus que não permitem o acesso ao edifício a uma pessoa em cadeira de rodas. Do lado contrário, na imagem da direita, um átrio de entrada interior, suficientemente amplo, proporciona liberdade de movimentação e acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada. Também neste slide, a imagem correta é a que se encontra do lado direito do ecrã. Tanto no exterior como no interior do edifício e estabelecimentos devem então existir átrios e neles deve ser possível inscrever uma zona de manobra para a rotação da cadeira de rodas de 360 graus. Neste novo slide, à semelhança dos anteriores, também se apresentam duas imagens lado a lado. Na imagem do lado esquerdo, vê-se uma rampa instalada sobre 5 degraus como forma alternativa de acesso ao patamar de piso. Porém, a sua inclinação exagerada não permite uma subida confortável e autónoma. Do lado direito, uma rampa em madeira num espaço interior, com uma inclinação adequada, permite a deslocação facilitada a uma criança. Evidentemente, a imagem correta é a que se encontra no lado direito do ecrã. As rampas são, então, planos inclinados que permitem alcançar níveis diferentes daqueles em que nos encontramos. Devem ter sempre a menor inclinação possível e serem suficientemente largas para uma movimentação confortável da cadeira de rodas. Sempre que a altura do desnível a vencer for maior que 20 cm, a rampa deve possuir corrimãos que devem acompanhar a mesma inclinação da rampa. De novo, um slide com duas imagens lado a lado. A imagem do lado esquerdo representa uns degraus soltos, presos numa parede por uma das suas laterais, sem qualquer tipo de apoio, proteção ou corrimão. Na imagem do lado direito, umas escadas em madeira com guarda e corrimão. Também nesta situação, a imagem correta é a que se apresenta do lado direito do ecrã. As escadas devem ser suficientemente largas para fácil acesso e ter zonas de descanso sempre que vençam grandes desníveis. Quando a altura do desnível a vencer for superior a 40 cm, devem ter corrimãos. Os degraus devem ser fáceis de subir e descer e devem ter uma faixa antiderrapante encastrada para permitir uma maior segurança. Neste slide, visualiza-se também duas imagens lado a lado. Na imagem do lado esquerdo, observa-se umas escadas com um elevador acoplado. Este tem a porta aberta e pode-se ver o interior da sua cabine. Uma cabine de dimensões tão reduzidas que não permite a entrada de uma cadeira de rodas. Do lado direito, a outra imagem representa também um elevador com a porta aberta, mas neste vê-se uma cadeira de rodas no interior da cabine e junto à abertura da porta. A imagem do lado direito é a que corresponde à situação correta, pois só neste caso é possível o acesso e transporte de pessoas em cadeira de rodas. Assim sendo, os elevadores ou ascensores devem ter uma cabine com uma medida que possibilite a entrada e a saída de uma cadeira de rodas e pelo menos uma barra de apoio numa das suas paredes interiores. Este novo slide, com duas imagens lado a lado, refere-se a plataformas elevatórias. A imagem do lado esquerdo corresponde a uma plataforma elevatória não acessível, sem possibilidade de ser usada. A imagem do lado direito mostra uma plataforma elevatória com a porta de acesso aberta
e onde uma pessoa em cadeira de rodas se prepara para sair. Obviamente, é esta a última imagem, a do lado direito, a que corresponde à situação correta. As plataformas elevatórias permitem o transporte de pessoas ou outro tipo de carga. Devem possuir dimensões que possibilitem a sua utilização, o acesso a uma pessoa adulta em cadeira de rodas. Todos os lados da plataforma elevatória, com exceção dos que permitem o acesso, devem possuir antepares de proteção. Vamos agora falar de comunicações entre espaços interiores, nomeadamente de portas interiores que ligam diversos compartimentos. No slide que agora vos apresento, estão representadas, uma vez mais, duas imagens lado a lado. Na imagem do lado esquerdo, vê-se um rapaz sentado numa cadeira de rodas que pretende alcançar uma instalação sanitária e que não o consegue fazer, pois a largura da porta de entrada não lhe permite a passagem da cadeira de rodas. Na imagem do lado direito, uma senhora sentada numa cadeira de rodas está com uma mão no puxador a transpor a porta que tem largura suficiente para o fazer. Claro que também neste slide é a imagem do lado direito aquela que está correta. No slide que agora vos apresento, temos a representação gráfica de uma porta interior. Na parte inferior, o desenho da vista da porta em alçado frontal, com uma largura de 80 cm e uma altura de 2 metros. Na parte superior, o desenho da porta em planta, com uma largura livre de 77 cm. Deste modo, as portas interiores devem ter uma medida útil de 77 cm, medidos desde a face da folha, quando aberta, e o batente ou aro do lado oposto da porta. Quando fechada, a medida útil da porta entre aros é de 80 cm. A altura útil de passagem deve ser igual ou superior a 2 metros. Neste slide, novamente a representação de dois desenhos, lado a lado, semelhantes aos que sempre se fez. Neles estão indicadas as zonas de manobra das instalações sanitárias. No desenho do lado esquerdo, na instalação sanitária de 2,20 de largura por 2,20 de comprimento, está representada uma circunferência no pavimento com um diâmetro de 1,5 m que corresponde à zona de manobra. No desenho do lado direito, na instalação sanitária de 1,60 m de largura por 1,70 m de comprimento, está representada uma meia circunferência com um diâmetro de 1,5 m que corresponde à zona de manobra. No desenho do lado esquerdo, na instalação sanitária de 2,20 m de largura por 2,20 m de comprimento, a circunferência com um diâmetro de 1,5 m representa o espaço que deve permanecer livre após a instalação dos aparelhos sanitários e onde deverá ser possível inscrever uma zona de manobra para rotação de 360 graus para uma cadeira de rodas e que corresponde a uma volta inteira ou giro. No desenho do lado direito, na instalação sanitária de 1,60 m de largura por 1,70 m de comprimento, a meia circunferência com um diâmetro de 1,5 m representa o espaço que deve permanecer livre após a instalação dos aparelhos sanitários e onde deve ser possível inscrever uma zona de manobra para a rotação da cadeira de rodas de 180 graus e que corresponde a meia volta ou meio giro. Neste próximo slide, visualizam-se dois desenhos lado a lado. No desenho do lado esquerdo, está representada uma instalação sanitária com 2,20 m de largura por 2,20 m de comprimento. Nela estão instalados dois aparelhos sanitários, uma sanita e um lavatório. A sanita está centrada na parede que se encontra de frente para a porta de entrada. O lavatório está colocado na parede lateral direita em relação à entrada na instalação sanitária. Estão delimitadas as zonas livres, previstas com uma dimensão de 1,20 m por 75 cm cada. Duas das zonas livres são laterais à sanita, uma à sua esquerda e outra à sua direita. Em frente à sanita também está delimitada uma zona livre. Está ainda representada uma quarta zona livre, aconselhada junto ao lavatório. No desenho do lado direito está representada uma instalação sanitária com 1,60 m de largura por 1,70 m de comprimento. Nela estão instalados dois aparelhos sanitários, uma sanita e um lavatório.
A sanita está no lado direito, na parede que se encontra de frente para a porta de entrada. O lavatório está colocado na parede lateral direita em relação à entrada, na instalação sanitária. Estão delimitadas as zonas livres previstas com uma dimensão de 1,20 m por 75 cm cada. Uma zona livre lateral à sanita, que pode ser à sua esquerda ou à sua direita. Em frente à sanita também está delimitada uma zona livre. Está ainda também representada uma terceira zona livre, aconselhada, junto ao lavatório. Devem, então, ser previstas zonas livres junto à sanita para que seja possível o transporte da pessoa em cadeira de rodas para a utilização do aparelho sanitário. Quando for prevista uma utilização frequente da instalação sanitária por pessoas com mobilidade condicionada, e refiro-me à instalação sanitária de 2,20 m de comprimento por 2,20 m de largura, devem existir zonas livres de ambos os lados e na parte frontal da sanita. As zonas livres previstas devem ter uma dimensão de 1,20 m por 75 cm cada. É ainda aconselhável uma zona livre junto ao lavatório, que deve ser suspenso, com igual dimensão das anteriores. Se for uma instalação de uso regular, por pessoas com mobilidade condicionada, e a exemplo a instalação sanitária de 1,60 m de largura e na parede onde está instalada a sanita, por 1,70 m de comprimento, devem existir zonas livres num dos lados da sanita e na parte frontal da mesma. As zonas livres previstas devem ter uma dimensão de 1,20 m por 75 cm cada. É ainda aconselhável uma zona livre junto ao lavatório, que deve ser suspenso, com igual dimensão das anteriores. Neste slide, vêem-se dois desenhos lado a lado, semelhantes aos do slide anterior. Nestes desenhos estão marcadas as barras de apoio lateral. No desenho do lado esquerdo, na instalação sanitária de 2,20 m de largura por 2,20 m de comprimento, duas barras de apoio lateral estão indicadas à direita e à esquerda da sanita, adjacentes à zona livre. No desenho do lado direito, na instalação de 1,60 m de largura por 1,70 m de comprimento, as duas barras de apoio estão indicadas uma por cima da sanita e a outra na lateral contrária à zona livre adjacente à sanita. Na instalação sanitária de 2,20 m de largura por 2,20 m de comprimento, deve ser prevista a colocação de duas barras de apoio laterais à sanita, uma à sua direita e outra à sua esquerda, adjacentes à zona livre. Estas barras de apoio lateral devem ser rebatíveis na vertical. Na instalação sanitária de 1,60 m de largura por 1,70 m de comprimento, deve ser prevista a colocação de uma barra de apoio lateral do lado oposto à zona livre adjacente da sanita e outra barra de apoio por cima da sanita. Estas barras de apoio são fixas. Neste último slide, que agora vos apresento, estão novamente desenhadas duas instalações sanitárias lado a lado. Em ambas, as imagens vê-se a representação de uma linha grossa a amarelo que percorre as paredes das instalações sanitárias e que representa esquematicamente o sistema de cabos de puxar de um alarme. Numa das paredes, para o lado exterior da instalação sanitária, está representada uma lâmpada que sugere o aviso luminoso do alarme. As instalações sanitárias devem, então, ter um sistema de alarme com terminais para utilização com luz e autoiluminados e que permita sinalizar o pedido de ajuda para o exterior do compartimento. A sinalização é feita por meio de um aviso luminoso e sonoro. O alarme pode ser ativado por um botão de carregar, um botão de puxar ou um sistema de cabos colocados a uma altura entre 40 cm a 60 cm do chão e que permite o seu acionamento por uma pessoa quando deitada ou caída. Não antes de acabar, quero terminar a minha apresentação relembrando o que se entende então por percurso acessível. Um percurso acessível é então um caminho que deve poder ser percorrido a pé, deve estar completamente desimpedido de quaisquer obstáculos e deve proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada uma utilização com dignidade, autonomia, segurança, conforto e igualdade. Termina assim a minha e a nossa apresentação,
que espero que tenha sido do vosso agrado e uma mais-valia para o conhecimento da temática. Estamos desde já disponíveis para as questões que nos pretendam colocar. A todos, em meu nome e em nome da EMPA, um muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a todos que acompanham este nosso projeto do Quinta às 5. Vou agradecer também aqui à EMPA, na pessoa do engenheiro Rodrigo Ramos, pelo desafio em avançarmos com este tema hoje. Vou só aqui referir que, por questões de natureza técnica, não é possível ter agora a tradução para a língua gestual portuguesa. No entanto, iremos depois disponibilizar essa tradução, mas posteriormente. Portanto, faremos essa gravação para que fique tudo traduzido. Eu vou então passar agora a palavra ao engenheiro Rodrigo Ramos, porque é ele que irá moderar as questões. Como são vários colegas que vão ter que responder, ele saberá melhor indicar quem poderá responder a quê. Engenheiro Rodrigo, passo-lhe então a palavra. Ora, muito obrigado novamente e renovo a boa tarde e o agradecimento por estarem aqui connosco. Vou então passar à leitura das questões e vou tentar da melhor forma, com a ajuda dos meus colegas que aqui estão e que fizeram a intervenção, ver se conseguimos responder da melhor forma possível. A primeira questão que aqui temos é: que leitura se faz da diferença entre o pictograma universal que nós acreditamos, ou melhor que acredito fazer-se referência ao pictograma da ONU apresentado, ao universal, e o pictograma internacional. Portanto, acredito que o universal seja aquele que todos nós vamos conhecendo e o internacional aquele que foi agora apresentado pela ONU. Portanto, são dois objetivos distintos, mas eu passaria aqui a palavra ao meu colega Rogério, que fez essa apresentação. Rogério, peço então que... Obrigado, engenheiro Rodrigo Ramos. Então, como tentei explicar na apresentação, o símbolo da ONU representa todas as dimensões da acessibilidade, não só as dimensões físicas, mas também todas as outras dimensões, as ambientais, as programáticas, etc. Portanto, está todo o mundo resumido naquele símbolo e todas as interações que as pessoas com deficiência possam ter, que são exatamente as mesmas que nós temos, com todo o mundo, no mundo em que vivemos. E, portanto, aquilo representa a figura humana estilizada, de braços abertos, a acolher exatamente o mundo. O símbolo internacional da acessibilidade não é um símbolo, é um pictograma que representa, de uma forma fácil e direta, a representação de espaços que se destinam a pessoas ou espaços que se destinam a pessoas com deficiência ou espaços que se destinam preferencialmente a pessoas com deficiências e que não estão também excluídas as outras pessoas. Vou dar dois exemplos que já dei na apresentação. Por exemplo, as casas de banho destinadas a pessoas com deficiência não são de uso exclusivo a pessoas com deficiência. No entanto, já os parques de estacionamento reservados a pessoas com deficiência são de uso exclusivo a pessoas com deficiência. Julgo que com esta explicação fica clara a diferença entre o símbolo da ONU e o símbolo internacional da acessibilidade. Muito obrigado, Rogério, pelo apoio na resposta dada. Temos aqui mais uma questão que diz o seguinte: vê-se em muitos arruamentos com melhorias recentes, onde os lugares de estacionamento para deficientes são impraticáveis. Como foi fiscalizada uma obra destas?
Bem, eu, neste caso, poderia passar a qualquer um dos meus colegas, mas adiante já. Quem tem a responsabilidade de fazer esta fiscalização são as autarquias. São as autarquias que devem assegurar que os lugares adaptados cumprem, até porque são eles que têm, por norma, a competência de criar esses lugares. Portanto, são eles que o devem garantir. Se houve algo que correu menos bem, foi o próprio município que não salvaguardou o cumprimento dessa disposição legal. Vocês, sempre que virem situações dessas, podem sinalizá-las, ou junto do município, ou junto da nossa estrutura de admissão, no sentido de colaborarmos. Estamos a trabalhar com os municípios no sentido de melhorar as respectivas competências. Muitas vezes, porque o condicionalismo não era propício, ou por algum desconhecimento, ou porque o pedido para a adaptação daquele lugar tinha outro princípio que não fosse a habilidade condicionada, a verdade é que vemos, de facto, muitos lugares assim. Portanto, poderão-nos fazer chegar situações dessas no sentido de, em conjunto com o município, tentarmos melhorar essas as situações em que tal aconteça. Temos aqui uma terceira questão, que é: boa tarde, na minha visão, faltam campanhas de consciencialização e educação para portadores de necessidades especiais. As escolas e outras instituições estão preparadas para aplicar uma educação inclusiva de consciência estrutural? Também tento fazer esta resposta, porque é mais transversal. Estamos a trabalhar nesse sentido, ou seja, para que esta questão da acessibilidade comece nos mais pequenos e que a percepção do que é que deve ser feito em matéria de acessibilidades comece em qualquer um de nós, de uma forma não naturalmente inata, mas logo nas primeiras fases da aprendizagem. Não é algo que seja instantâneo, demora naturalmente o seu tempo, mas já estamos a trabalhar nesse sentido e esperamos que a médio prazo, porque estas intervenções não são de curto prazo, que existam frutos ou resultados pelo trabalho que já estamos a desenvolver. Passo para a próxima questão. Mas novas soluções construtivas são muitas vezes utilizadas porque estilizam as obras e são licenciadas pelos serviços responsáveis. Como pode acontecer? Eu também poderia responder a esta questão, mas se calhar passava aqui novamente ao Rogério, arquiteto. Tem uma larga experiência na questão dos municípios e de alguma forma talvez também possa, para não ser sempre eu aqui a fazer a resposta, partilho com ele essa possibilidade. Portanto, Rogério, peço a tua ajuda na resposta a esta questão. Muito bem. Então, novas soluções construtivas são sempre admitidas desde que respeitem a norma. As normas são os mínimos que têm que conter. Tudo que vá para além da norma são sempre bem-vindas. Agora, a acessibilidade tem que estar efetivamente garantida. A norma, quando nos diz que temos um degrau que tem que ter a 4 centímetros, por exemplo, o antiderrapante encastrado, nós podemos ter uma solução construtiva que seja totalmente diferente, desde que o antiderrapante lá esteja e que seja verificado se a nova proposta vai de encontro à norma técnica de acessibilidade. Por isso é que elas existem, para garantir os mínimos dos mínimos, para que todos, sem exceção, possamos utilizar os mesmos espaços. Como disse na minha apresentação inicialmente, um percurso acessível só é acessível quando é para todos, independentemente da sua situação. Se é uma pessoa grávida, se é uma criança, se é um idoso que anda de andarilho, ou se é uma pessoa que anda de cadeira de rodas, ou mesmo um cego ou um surdo. E, portanto, estas novas soluções construtivas são sempre admitidas desde que os mínimos das normas técnicas de acessibilidade sejam respeitados. Ora, mais uma vez, muito obrigado, Rogério. Tenho aqui mais uma questão, que é a seguinte: as ONG agem só a favor das NTAs em edifícios e infraestruturas públicos? Mais uma vez, para reduzir o tempo em que me estão a ouvir, peço ajuda à minha colega Ana Monterroso Carneiro para vos prestar esta informação. Ana, se faz favor.
Aproveito para vos dizer que a resposta é simples e está no próprio diploma. Então é o seguinte, o diploma não limita o direito de ação das associações não governamentais de defesa dos interesses de pessoas com deficiência. Tanto a intervenção em locais públicos, como espaços públicos, como privados, é possível. Isto porque o único requisito que as organizações não governamentais devem obedecer é terem legitimidade. E a legitimidade difere-se por duas questões. Por um lado, terem a inclusão expressa nas suas atribuições, nos estatutos, que, portanto, a sua atividade se destina à defesa de interesses de pessoas com mobilidade condicionada. E o segundo é que não exercem qualquer tipo de função que seja incompatível, ou seja, em termos liberais, com as empresas ou profissionais liberais nesta área. Portanto, a resposta é sim, mesmo em espaços privados. As ONGs têm a possibilidade do direito de ação, de exercer o direito de ação. Muito obrigado, Ana, pelo teu apoio na resposta. Temos mais uma questão. Como sensibilizar a população em geral, nomeadamente para a cedência de passagem em sítios públicos? E eu cruzo esta como uma anterior, onde eu próprio também respondi. Estas questões da sensibilização cruzam-se também com a educação. E nós, de alguma forma, estamos a fazê-lo junto de algumas escolas e a tentar alavancar este trabalho. E também temos alguns projetos no sentido de conseguir sensibilizar a população para estas matérias. Aliás, por semelhança àquilo que foi feito ao nível das questões da ecologia, da eficiência energética, do tratamento dos resíduos, e estamos também a tentar fazer o mesmo neste âmbito. Agora, sabemos, e redizendo aquilo que disse há pouco, não são projetos de curto prazo, são de médio prazo, mas estamos a trabalhar nesse sentido. Agora, temos aqui mais uma questão, um bocadinho mais comprida, que diz o seguinte, eu vou ler. Atendendo à contradição existente, parece-nos aceitável, do ponto de vista jurídico, fazer uma interpretação extensiva do disposto na regra 3.2.1 do Decreto-Lei nº 163/2006, que estabelece que as regras para a instalação de meios de comunicação vertical alternativos às escadas nos espaços coletivos das habitações, aplicando a mesma às habitações unifamiliares. Assim, ficariam os interessados apenas obrigados a prever no projeto de arquitetura, entre parênteses, plano de acessibilidades, a possibilidade de instalar, posteriormente, os meios mecânicos de comunicação vertical alternativos às escadas e não a obrigatoriedade de instalação imediata na construção. Fecha o parênteses, Dr. Nuno César Machado, assessor jurídico da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos. E este terá sido um parecer da Ordem dos Arquitetos. É evidente que qualquer pronúncia sobre excertos daquilo que poderá ter sido dirigido à Ordem dos Arquitetos vale o que vale, portanto, poderá ser sempre uma análise muito redutora da questão que terá sido colocada à Ordem dos Arquitetos. Ainda assim, com esta ressalva que não quero, que achei importante fazê-la, pedia-te, Rogério, para ver se podias, de alguma forma, ver se consegues perceber exatamente a questão e ver de que forma é que poderás esclarecer com esta ressalva, naturalmente. Pronto, eu não sou jurista, sou arquiteto e, portanto, tenho sempre alguma dificuldade em compreender a linguagem jurídica. Às vezes, com a ajuda dos próprios, consigo lá chegar. No entanto, como tu disseste bem, não tenho conhecimento de qual foi a questão expressamente dita. Agora, o que é que podemos dizer sobre isto? Se nós formos, por exemplo, às instalações sanitárias e aos corrimãos, nas habitações não existe a obrigatoriedade de existirem corrimãos na instalação sanitária, a não ser que os próprios o queiram. Uma questão diferente é uma escadaria que leva uma casa de rechão em primeiro andar e que temos um percurso acessível até ao primeiro andar. Essa escadaria pode existir. Ela tem que garantir que seja possível
a aplicação de um sistema alternativo ou de uma plataforma elevatória ou de um elevador. Ele não precisa de lá estar, até porque, se nós não necessitamos dele, provavelmente ele vai ficar sem função e vai acabar por se deteriorar e quando for necessário, se calhar temos de trocar por um novo. Portanto, o importante, e penso, julgo que seja isto que o parecer jurídico tenta esclarecer, ela pode não ter lá o elevador ou a plataforma elevatória, mas tem que garantir condições que a qualquer momento que seja necessário, ela possa ser instalada imediatamente sem qualquer tipo de obra para a adaptação desse espaço a essa nova infraestrutura. Portanto, eu julgo que é isto. Portanto, o que diz aqui é que ficariam os interessados apenas obrigados a prever no projeto de arquitetura / plano de acessibilidades a possibilidade de instalar posteriormente os meios mecânicos de comunicação vertical alternativos às escadas e não a obrigatoriedade imediata na instalação desses meios juntamente com a construção. Isto far-me algum sentido, no entanto, como já dissemos, não conhecemos na íntegra as questões que foram colocadas e se é exatamente esta a questão que está aqui em causa. Eles têm que garantir a possibilidade de instalação, podem não estar instalados desde o início. Mais uma vez, obrigado, Rogério. As questões têm sido mais direcionadas ou para a parte exterior ou para a parte dos licenciamentos e têm decalhado mais a ti. Há aqui mais uma questão. As zonas livres previstas nas várias infraestruturas de uso público estão todas legisladas. Eu antecipo já a resposta. As regras são, de facto, para aquilo que é de uso público. Portanto, eu diria que sim, as infraestruturas têm que ter em consideração, não sei se é exatamente esta questão, isso não estou aqui a perceber por ir ao alcance, mas as regras devem salvaguardar que qualquer infraestrutura, e entendo infraestrutura como o edificado, devem ter em consideração aquilo que são as normas técnicas de acessibilidades. Portanto, se houver aqui alguma situação que entendam que não estamos de facto a responder a ir ao encontro, porque nem sempre aquilo que nós escrevemos é exatamente a mensagem que queremos passar e quando nós lemos nem sempre poderemos estar a interpretar bem, poderão sempre depois direcionar-nos a questão. Há mais uma outra. Boa tarde. De que forma é que as ONG defendem os cidadãos com necessidades especiais? E eu aqui, embora pudesse responder, mas também passo a Ana, se me pudesses ajudar nesta resposta, pedia-te esse favor. Ora, o que se passa é o seguinte, qualquer destas organizações não precisa de ter a participação de um cidadão que seja deficiente, pode de per si sempre não só intentar ações, como pedir informação sobre o andamento de processos. Isto quer dizer que não há nenhum requisito especial. Qualquer pessoa que queira também se pode dirigir à organização não governamental e falar diretamente com eles, se, por exemplo, alguém conhece, porque na sua rua ou no seu prédio tem um problema de acessibilidades, deverá provavelmente falar primeiro com o município, mas não há prejuízo nenhum em que o possam fazer e, portanto, cada organização depois tem a sua forma de participar, porque, como sabem, não são entidades públicas e não são reguladas por uma lei específica, cada uma tem os seus estatutos, e de acordo com os estatutos eles criam os procedimentos internos, o cidadão pode-se lá dirigir como se pode dirigir a um ente público. Portanto, será mais ou menos este o processo que tem que fazer. Mais uma vez, muito obrigado, Ana. Considerando a gestão do tempo que impõe nestes webinars e em qualquer intervenção, sabemos que existiam mais questões, não conseguimos dar resposta a todas as questões que nos foram dirigidas, ainda assim, seja através, se entenderem que alguma questão que consideram pertinente não foi respondida, ou através dos canais do SICOPN, ou através do e-mail geral da EMPA, que passo a dizer, geral@empa, as iniciais de estrutura, missão, promoção, acessibilidades,
MTSSS, as iniciais de Ministério, Trabalho, Solidariedade, Segurança Social, .pt, portanto, seja através dos canais do SICOPN, como referi, seja os este e-mail geral da EMPA, poderão direcionar ou concretizar se por algum motivo não conseguimos responder da forma como estariam à espera. Por final, quero agradecer a vossa presença, o tempo que dedicaram a esta causa e qualquer questão, como já tinha referido, ou que entendam que possamos melhorar, seja ao nível das questões, seja ao nível do desenvolvimento de outras áreas relacionadas com esta questão das acessibilidades, através, mais uma vez, do SICOPN ou de nós, poderão transmiti-las. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Acho que foi um fim de tarde, este quinta às 5, muito interessante e causa-nos aqui, ou melhor, dá-nos aqui um alerta para muitas situações que nós achamos muitas vezes que são coisas que só acontecem aos outros e afinal de contas nós podemos ficar presos dentro de casa não tendo tudo isto em consideração. Eu agradeço em nome do SICOPN realmente por todos estes esclarecimentos que eu considero realmente úteis. Hoje foi o nosso último webinário deste ciclo, portanto nós vamos agora de férias, contamos voltar em setembro. Queria dizer que se tiverem algum tema que considerem útil ser apresentado neste formato, portanto que nos façam chegar essa informação e nós vamos tentar depois falar ou ter alguém especialista que fale sobre o tema. Eu queria só aqui, eu sei que este webinário já foi um bocadinho longo, mas eu só queria dizer aqui duas coisas, porque tem acontecido muito, que nós já se aperceberam, com certeza fizemos uma revisão ao nosso site, e para facilitar de certa forma o preenchimento das inscrições, porque temos pessoas que se candidatam ou aos webinários ou à formação, quando fazem o seu registro, julgam muitas vezes que já está feita a inscrição. Isso não acontece. Portanto, depois de fazerem o registro, terão que a seguir fazer a candidatura e formalizar a candidatura. Portanto, há aqui dois passos. Temos tido muita gente a enviar-nos e-mails a dizer que afinal julgavam que já estava feita a candidatura e portanto, convém saberem que há agora dois passos. E tinha outra situação, que é, no final do webinário, vocês vão começar agora a receber um e-mail onde nós solicitamos o preenchimento de um inquérito para avaliação do webinário e onde poderão também dar então as sugestões sobre os diversos temas. E depois há um segundo link onde vocês preenchem e autorizam que querem receber o certificado. Portanto, no início havia só um passo, ao preencher o inquérito receberiam automaticamente o certificado, mas por uma questão do RGPD, vocês têm que autorizar e, portanto, existem dois links, um para preencher o inquérito e o outro para solicitar o certificado. Era só um alerta que eu queria dar, porque temos sempre muitas questões e depois temos que estar a responder às pessoas e, portanto, achei que seria interessante agora que estamos a encerrar este ciclo. Vou desejar, então, boas férias a todos e contamos estar cá em setembro com novos temas para dar seguimento a este nosso quinta às 5. Muito boa tarde a todos e até setembro.